Eu lembro até hoje do dia em que, narrando Naruto, eu forcei os meus jogadores a fazer uma coisa simplesmente porque eu não tinha ideias criativas o suficiente para improvisar ali na hora. Já faz cerca de uns 15 anos que esse episódio aconteceu. Eles estavam vagando pela floresta quando um NPC apareceu. Na teoria, era para ser um vilão que ia aparecer mais tarde novamente e que eu queria naquele momento que eles entendessem que eles estariam lascados se o reencontrassem. Porém, ele foi derrotado. E naquele momento eu vi todo o arco da minha campanha ser destruído. Então naquele momento eu inventei que ele tinha um poder de cura. Ele se curou e conseguiu ir embora. Agora, isto foi um improviso bom, coerente ou não? Foi algo que eu inventei na hora só porque eu não quis dar essa autonomia e liberdade para os jogadores. Comenta aqui embaixo a sua opinião e bora falar um pouco hoje sobre improviso. Improvisar hoje na mesa de RPG é entendido como algo que é fundamental. Muitos mestres iniciantes têm medo de não narrar por temer que eles não vão saber o que fazer quando algo inesperado acontecer, e muitos mestres que se consideram intermediários ou avançados falam que eles nem preparam nada para as aventuras. Eu particularmente acredito que improviso é bom quando você se prepara para ele. Eu não acredito que improviso e preparação de mesa são coisas opostas. Eu acho que elas andam de mãos dadas. De forma geral, existem 5 pontos básicos que todo mundo dá uma travada na hora de improvisar. Então vamos falar hoje sobre quais são eles e como você pode superá-los. O primeiro deles é a interpretação de NPCs. Eu, como uma pessoa muito empática, sempre tive facilidade de entrar na pele de outra pessoa. Porém, simplesmente inventar um NPC do nada, sem que todos ficassem com aquela mesma cara, aquele mesmo jeito, não é algo que eu tinha muita facilidade em fazer. Isso foi trazendo uma monotonia para as mesas, porque sempre que eles conversavam com alguém, era nítido quem que eu não tinha pensado, porque ela era igual àquele NPC genérico que faz tudo da mesma coisa, com a mesma voz, com o mesmo trejeito. Então, para me ajudar nesse processo, eu vim com uma fórmula mágica, entre aspas, que você pode usar na sua aventura. Pense em uma característica de personalidade dele. Quando você cria um traço de personalidade para esse NPC, você sabe interpretá-lo daquela maneira. Você sabe se ele é arrogante, se ele é egoísta, se ele é simpático, se ele é engraçado, e você vai interpretá-lo ao redor daquele elemento. Caso este NPC fique na aventura, junte-se ao grupo e permaneça ali por mais algum tempo, você pode desenvolver mais camadas dele, mais detalhes da aparência dele, para se adequar ao grupo, para se adequar ao que está ocorrendo. Caso contrário, você vai ter usado aquele NPC daquela forma, e pro próximo você escolhe um outro traço de personalidade diferente daquele anterior. Isso começou a me trazer uma gama e uma diversificação de como era cada NPC, e eles começaram a ser lembrados por esse traço. Aquele taverneiro estressado, aquele guerreiro engraçado, aquele bardo estranho. Com essa adaptação, os NPCs ficaram memoráveis e únicos na mente e na aventura dos personagens. Um outro ponto que muita gente dá uma travada são improvisos de monstros e desafios, e eu particularmente acredito que a preparação nesse sentido é a melhor amiga desse improviso. Você pode pensar que tal monstro, que tal desafio vai estar em determinado lugar, mas você também pode deixá-lo um pouco mais livre. Exemplificando aquele vilão que eu apresentei lá na mesa de Naruto, que eu falei no começo do vídeo, eu sabia que ele ia estar naquele exato local, naquele exato momento, e que eu queria que ele voltasse depois também, já sabia exatamente onde. Porém, como ele não foi derrotado e os jogadores ainda tinham muitos recursos, eu tive que vir com outro desafio ali naquele momento, que eu simplesmente não sabia qual era. Então eles passaram ali por uma zona perigosa, que eu achei que eles não iam conseguir passar, muito tranquilamente. Por isso, o que eu faço hoje? Alguns desafios, encontros, monstros, etc., eu já deixo planejado onde vai estar. Quando é masmorra é um pouco mais fácil, porque é aqui naquela sala. Quando não, eu penso, vai estar naquela cidade, vai estar entre um ponto e outro, e assim vai indo. Porém, quando eu preciso de mais desafios, eu deixo alguns na manga, que se encaixem em cada cenário em que eles estão. Então, para a próxima sessão, eu penso, beleza, onde o meu grupo vai estar? Que tipos de desafios, que tipo de armadilhas, que tipo de monstros e criaturas e NPCs agressivos podem estar nesse local, caso eu queira desafiá-los? Eu deixo pronto ali uns 3 encontros. Por que isso é importante? Porque não apenas você pode ler de antemão como são esses monstros, como são esses desafios e estar preparado para na hora narrar de forma fluida, como você também pode sempre agregar um nívelzinho a mais de perigo se no meio da sessão você sentir que tá muito fácil. Se você está curtindo esse vídeo, deixe sua curtida aqui, pois ajuda muito a levar ele para ainda mais pessoas que estão precisando dessa dica. Um terceiro ponto que muita gente trava na hora de improvisar e que eu travei já muito também, é quando os personagens estão em um ponto e eles estão prestes a sair
daquele local, mas nós como mestres não temos certeza de onde eles vão. Isso é muito comum. Eu lembro que eu já tive que ficar horas e horas e horas preparando uma mesa de RPG, porque eles estavam numa cidade e dali eles poderiam ir para muitos lugares diferentes, acho que uns 5. Então eu fiz a criação de cenário, a criação de mundo, desafios, tudo para todos esses 5. Basicamente eu preparei umas 50 sessões de RPG entre aquela sessão e a próxima, por não saber muito para onde eles iam. Porém hoje eu entendo que existe uma fórmula muito mais interessante de se fazer nessas horas. Quando você souber que os personagens estão terminando o tempo deles numa cidade, numa floresta, num local, e vão se aventurar para outro, mas você não sabe exatamente qual, pense nos desafios da jornada que eles vão enfrentar. Faça com que esta sessão ela seja sobre a jornada em si e não sobre qual destino eles escolhem. E assim você vai poder aplicar esses desafios de jornada em qualquer um dos trajetos que eles estejam enfrentando. Se eles estão numa floresta e estão indo para algum lugar qualquer, faça com que a saída dessa floresta não seja tão fácil assim, que eles encontrem desafios ao estar deixando aquele local. Se eles estão numa cidade indo para algum outro ponto, faça com que aí nesse trajeto eles possam ser atacados por mercenários ou por forças sombrias que já estão mostrando alguns pontos, detalhes do que eles vão enfrentar, onde eles vão chegar. O quarto ponto que muitas pessoas penam um pouco para narrar são cenários. E se os jogadores decidem ir para algum ponto que você não tinha pensado, seja ela uma lojinha, seja ela uma taverna, seja ela uma floresta, seja ela um espaço totalmente diferente que você simplesmente citou para completar ali na hora de narrar, que tinha uma ilha, por exemplo, eles decidem ir lá. E aí, o que fazer? Eu já penei muito com isso também, porque eu sou uma pessoa muito descritiva e visual, e na hora de imaginar esses cenários, meio que eles pareciam todos iguais. Então a pessoa chegava numa cidade e falava, tem um local, tem o outro. Mas eu nunca dava muitas descrições, eu nunca conseguia explicar direito. Até que eu entendi uma fórmula mágica também para este ponto, que é você se tornar um mundo. A melhor forma de você improvisar uma mesa de RPG é se você se unir ao mundo em si e entender que acima de NPCs, criaturas, monstros, desafios, você é o cenário e você está interpretando ele. Isso vai te dar a base para que você crie tudo a partir de um ponto de vista muito maior, muito mais potente, que é entendendo, beleza, o mundo é assim, ele tem essas leis, a geografia é assim, a cultura, a economia, a política, tudo isso se desenvolve nesse sentido deste ponto. Considerando esses recursos que eles teriam disponíveis, beleza, eu já entendi como que é tal, beleza, tal cenário você já vai saber como vai ser. Exemplo, uma cidade no fundo do oceano, que eu estou narrando aqui na nossa live, que você pode conferir aqui por sinal. Os lugares não são construídos com pedras, afinal pedras são retiradas de montanhas, e tirar pedra de montanha no fundo do mar para um reino de tritões não faz muito sentido. Então eu já sei que as construções são feitas de recifes de corais. Quando eles vão em algum lugar, então, e eu não pensei que eles iriam naquele ponto, eu já sei que a estrutura e a geografia é daquela forma. Já tenho esta base e já sei que elas estão em cúpula, sei que elas têm algumas janelas quebradiças por causa do coral, então fica muito mais fácil inventar uma construção, por exemplo. Se eles querem sair deste ponto e ir para um outro que eu não tinha pensado, a gente quer explorar aquela gruta subaquática, eu já consigo imaginar também como que é o mundo subaquático que eu inventei para saber o que pode ter naquela gruta, o que não pode. Ou seja, novamente é uma questão de preparo. Desta vez não de informações pré-prontas, mas sim de você se preparar estudando o mundo no qual você está narrando, se tornar um com ele e facilitar muito a narração desses cenários. Quinta dica aqui é a superação de desafios. Esse é um dos que mais pega mestres de RPG, que é sempre que você coloca um desafio na frente dos jogadores e eles superam ele ou tentam superar de uma forma que você simplesmente não esperava. Por exemplo, você põe uma porta que ia ter um enigma, mas o bárbaro decide chutar ela e você não se tocou que a porta que você fez era de madeira. E aí, o que acontece? Ou o contrário, você simplesmente colocou um espaço, um desafio que ia passar uma porta, mas eles ficam travados na porta estudando ela por horas e horas a fio, garantindo que não tem uma armadilha nela. Nesse tipo de caso, eu acho que a melhor preparação de desafios que você pode fazer é não colocando como esse desafio vai ser superado, mas sim qual é o desafio em si, e aí permitir que a criatividade dos jogadores entre em ação. Numa mesa de RPG, o ponto mais divertido e mais interessante dela é justamente quando os jogadores são livres para explorar o mundo, as alternativas da forma que é melhor, que é mais divertida ali para eles. Por isso, quando você coloca esses desafios simplesmente como são, pensa ali, beleza, qual que é a durabilidade que um determinado desafio possui, qual que é o nível de desafio dele. Quando você deixa isso pronto, mas não pensa exatamente como superá-lo, isso te dá margem para permitir que a criatividade dos jogadores entre em jogo. Novamente, com esse preparo, você já vai saber exatamente como é este desafio que eles estão enfrentando. Você vai se tornar um com ele e vai entender se determinada ação é possível ou não. Se você colocar uma porta que você sabe na sua cabeça que ela é escondida, que ela não tem fechadura, você sabe que não é possível pegar a fechadura e abri-la, pois ela não existe. Quanto mais você preparar esse tipo de desafio, mais fácil fica na hora de você
improvisar e deixar que os jogadores explorem um pouco este mundo. Perceba, portanto, que improviso e preparação elas andam lado a lado. Mesas bem preparadas são fáceis de serem improvisadas, enquanto se você não se preparar para uma narrativa, ela vai depender totalmente da sua capacidade ali de criar algo na hora com base no arsenal mental que você possui. E nem sempre esse arsenal mental é o ideal para que uma aventura seja realmente divertida e que vale ali o tempo de todo mundo. Então, se os jogadores te chamaram para narrar algo, se você convidou eles, valorize o tempo de todo mundo ali preparando essa aventura o suficiente para que improvisar seja fácil, seja rápido e que faça sentido, seja uma mesa coerente, coesa, sem buracos de roteiro que fiquem na cabeça dos jogadores. Se você curtiu este vídeo, então assista este aqui também para continuar aperfeiçoando aí as suas habilidades de mestre de RPG. Tamo junto e até a próxima.